Meio-dia e meio ou meio-dia e meia? 200 gramas ou 200 gramas? Iogurte ou iogurte? Driblar ou driblar? Queria que antes da gente começar, você já escrevesse aí nos comentários quais dessas palavras você acha que estão certas, quais que você arriscaria. Não apaga depois não, deixa aí, que é importante você ver que você erra mesmo para você nunca mais esquecer. Isso é uma forma de estudo, é assim que a gente aprende. Então acho que essa aula vai ser muito legal, tem muito conteúdo muito importante para você. Não esquece aí de se inscrever, deixar o seu like e bora pro vídeo. Então a primeira que eu quero te perguntar é a seguinte: como é que você fala? Iogurte ou iogurte? Qual que você acha que está certo? Bora lá, um pouquinho para você pensar aí. Eu vou tomar um iogurte ou iogurte? Pensou? Gente, a forma correta de falar é iogurte. Iogurte, né? Se você for do interior, iogurte. Se você for da capital, acho que de São Paulo, né? Iogurte. Né? Mas nunca você vai falar iogurte. Iogurte, você esquece. Iogurte, esquece. O correto é iogurte. Vamos repetir comigo? Iogurte. Grava bem o som, ó. Iogurte. Para você nunca mais errar. De repente você está achando meu sotaque meio estranho, né? Cada região do país, a gente vive num país muito grande, cada um fala com um sotaque diferente, mas coloca aí da forma que você fala no seu sotaque, iogurte. Não importa se é gurte, se é iogurte, se é iogurte, se é iogurte, né? Não importa, mas é iogurte, tá bom? Não esquece não. Aí você chega lá na padaria e você pede o quê? Mortadela ou mortandela? E aí? Mortadela ou mortandela? O que você acha? Pensa um pouquinho aí, antes de eu responder. Faz uma frase aí na sua cabeça. Vou dar a resposta, hein? O certo é mortadela. Mortadela. Não existe mortandela, gente. Vamos parar de falar mortandela. Vamos parar de falar errado. Às vezes só você tá falando assim, as pessoas percebem, né? Então bora corrigir isso aí, tá bom? Sempre é tempo da gente aprender, beleza? Uma outra coisa que pode acontecer na padaria é essa aqui, que é muito, muito comum as pessoas errarem. Como é que você fala? 200 gramas de pão ou você fala 200 gramas de pão? E agora? 200 gramas de carne que você pede ou você pede 200 gramas de carne? Como é que é correto? Quero 200 gramas de patinho ou 200 gramas de patinho? O que você acha? Pensa um pouquinho aí. Pensou? Gente, o correto é falar 200 gramas. As pessoas erram muito isso. E por quê? Porque quando a gente fala 200 gramas, a gente está falando da unidade de medida grama. A mesma unidade do quilograma, ela tem a unidade grama. Grama é uma unidade de medida que é um substantivo masculino, o grama. O grama é uma unidade de medida. Então, o correto é falar 200 gramas. Se você falar 200 gramas, você vai imaginar que você está num jardim e que está cheio de graminha ali, de matinho. Grama no feminino, as gramas, é aquela graminha que você vê no jardim. Mas grama, unidade de medida, é masculino. Então você nunca mais vai falar: moço, me vê 200 gramas de pão, moço, me vê 200 gramas de carne. Nunca mais. A partir de hoje é 200 gramas, 300 gramas, 900 gramas, substantivo masculino. Nunca mais vamos errar essa, tá bom? Aí você ainda tá lá na padaria, aí o rapaz que está te atendendo, ele vira para você e fala assim: foi um privilégio te atender. E aí, ele falou certo? É um privilégio te atender ou um privilégio te atender? Privilégio ou privilégio? Gente, não existe privilégio, não. É privilégio. Privilégio. Nunca mais erra isso. Nunca mais você vai falar para alguém. Às vezes a gente escreve, eu vejo até no WhatsApp, as pessoas falam: foi um privilégio, um grande privilégio. A pessoa está super querendo ser educada, está querendo ser agradável, mas ela comete uma gafe dessa no português. Então você já pega essa dica aí para você não errar mais. O certo é privilégio, não existe privilégio. O certo é privilégio, tá bom?
Aí o menino foi lá então comprar pão, ele encontra os amigos dele e ele quer falar de futebol. Aí eles estão conversando, né? E tem aquele que fala que dibrou todo mundo no campo. Ou dibrou todo mundo no campo, aquele jogador do Corinthians, do Flamengo, dibrou todo mundo. E aí, tá certo ou tá errado? É dibrou que fala? O jogador dibrou o outro jogador? Não, gente, não existe dibrou, não. A palavra certa é driblou. Driblou, aplicou um drible. Não existe dibre. Não existe dibre. O correto é drible. Drible. Driblou. Tá bom? Às vezes você vai ter que treinar um pouquinho para falar, porque às vezes você já está tão acostumado a falar errado, e essa coisa de futebol, as pessoas se acostumam mesmo, vão falando errado muitos anos. Então você grava aí. Driblou. Deu um drible. Tá bom? Deu um drible. Então serve driblar e drible. Essa daqui também o pessoal erra muito. E aí? Bicarbonato ou bicarbonato? Bicarbonato ou bicarbonato? O que você acha? Pensa um pouquinho. Quando você vai falar de alguém, a solução para isso é colocar bicarbonato ou bicarbonato? Você dá a sugestão da pessoa colocar bicarbonato ou bicarbonato? Gente, o certo é bicarbonato. Vem de carbono, bicarbonato. Então lembra sempre que vem de carbono. Então nunca mais você vai falar bicarbonato. Não existe bicarbonato, tá bom? O certo é bicarbonato, bicarbonato de sódio, por exemplo. Então vem do carbono, vem do elemento químico carbono. Então bicarbonato. Não esquece mais não, tá bom? Aí você chega lá para contratar uma pessoa para consertar o vasculhante ou basculante do seu banheiro. Vasculhante ou basculante? Veja aqui a primeira palavra, eu estou falando com V e LH, vasculhante. E a segunda eu estou falando com B e com L, basculante. Qual que você acha que está certo? Quebrou o vasculhante ou quebrou o basculante? O que você acha? Caminhão vasculhante ou caminhão basculante? O certo, gente, é basculante. Não tem V de vaca e não tem LH de folha também não. É basculante, não é basculhante, não é vasculhante, não é vasculante. As pessoas variam muito o erro nessa palavra, né? O correto é basculante, que vem da palavra básculo, que é uma forma de uma peça que vai se movimentar, que vai fazer esse tipo de movimento que essa janela faz ou que o caminhão faz também. Vem desse básculo, vem dessa ideia de engenharia de fazer essa movimentação. Então o correto é basculante, que vem de básculo. E agora vem uma das coisas que as pessoas mais erram, hein? Meia cansada ou eu tô meio cansada? O que você acha? Meia cansada ou meio cansado? Meia cansada ou meio cansada? Meia irritada ou meio irritada? Meia ou meio? O que você acha? Meia ou meio? Gente, aqui o correto é falar meio, porque aqui a gente está falando de um advérbio. Então eu estou meio cansada, eu estou meio irritada, eu estou meio faminta, eu estou meio triste. Essa é a forma correta. O advérbio ele não varia, o advérbio meio ele não varia. Então ainda que a palavra que venha depois seja feminina, seja cansada, seja animada, irritada, você vai usar meio no masculino. E é muito feio, a gente vê muita gente falando meia cansada, meia irritada, meia animada. Tudo isso está muito errado, tá? Daqui para frente nunca mais você vai falar assim. Qual é o correto? Meio cansada, meio irritada, meio animada. Pode soar estranho para você nesse início porque está uma palavra masculina e outra está feminina. Ou pode soar estranho simplesmente porque você já escutou assim a vida toda.
porque você já fala às vezes da forma errada a vida toda, mas não tem problema. A gente sempre está aqui para aprender e ainda é sempre tempo de corrigir. Se você, aliás, lembra de alguém que fala assim, você já manda um vídeo para ela para ajudar a pessoa a corrigir e de repente aí não passar nenhum constrangimento. É sempre bom a gente estar falando certinho, tá bom? Tô meio cansada, mas pode vir. Ou você fala assim, eu tô meio cansada, mas pode vir. O que você acha? Pode vir ou pode vir? O que você acha? Pode vir ou pode vir? Como é que você fala? Gente, aqui o correto é pode vir. Eu estou meio cansada, mas pode vir. Não é pode vir. As pessoas até escrevem, né? Pode vir. Não, vir é quando você fala assim, eu vim. É quando você conjuga o verbo vir no pretérito. Aí você fala, eu vim. Mas quando você quer falar para alguém que ela pode vir, você vai deixar o verbo vir no infinitivo. Então é pode vir. Então eu estou meio cansada, mas pode vir sim. Não existe pode vir, tá bom? Pode vir. Essa é uma das top aí também que as pessoas erram bastante, né? Se você já lembra de alguém que fala assim, encaminha para ela, bora corrigir o nosso português, né, gente? E aí você fala, eu te peço para chegar meio-dia e meia ou meio-dia e meio? O que você acha? Aqui as pessoas se confundem completamente, né? Meio-dia e meia ou meio-dia e meio? O que você acha? Gente, o correto é falar meio-dia e meia. Esse meia, ele é um numeral, ele está vindo de metade, ele está indicando a metade. Meia. E é meio-dia e meia por quê? O que esse numeral está indicando? Está indicando meio-dia e meia hora. Ou seja, 12h30. Às 12h30, a mesma coisa, né? Meio-dia e meia hora. Então, estou meio cansada, mas pode vir, mas eu te peço, chegue meio-dia e meia, de meia hora. Aqui é muito comum a gente ouvir as pessoas falando errado, mas você nunca mais vai se esquecer. Decora aí, são meio-dia e meia. Tá bom? Gente, eu acho que é muito bonito uma pessoa que fala correto. É muito bonito, então é muito importante você estar treinando, escuta de novo esse vídeo, passa para as pessoas aí que estão no seu entorno que de repente falam errado, porque isso traz elegância na hora que você se apresenta no seu trabalho, na hora que você se apresenta para alguém. As pessoas percebem quando a gente fala errado e pode pegar mal em determinadas situações, né? A gente pode acabar perdendo alguma coisa, alguma vantagem que a gente ia ter, uma promoção, não sei. É importante a gente estar sempre falando certinho, nem que seja só para a gente não passar vergonha, tá bom? Então, era isso que eu tinha para passar para vocês aqui hoje. Espero ter ajudado. Se gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal e nos vemos em breve no próximo vídeo. Tchau, tchau!